Polícia Federal indicia Bruno Henrique. Será o fim do ciclo do jogador no Flamengo? Como vai ser daqui para frente? O Flamengo pode rescindir o contrato do atleta se ele for realmente punido? Maracanã vazio para o jogo de hoje. Tudo sobre Flamengo e Juventude. E FIFA pôs um ponto final, bateu o martelo. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos falar logo de cara sobre a bomba que caiu ontem à noite para os rubro-negros. Isso mesmo. Polícia Federal indicia Bruno Henrique por envolvimento e manipulação de resultados em casas de aposta. Isso mesmo. Bom, quem trouxe essa informação foi a questão, o site Metrópole. Eu esqueci o nome dos dois jornalistas, peço até desculpa. Estava lendo, mas eu separei a parte do GE. Tá? Bom, a reportagem aí do GE, vamos lá. Suposta conversa de Bruno Henrique com familiares levou a Polícia Federal a indiciá-lo. Lembra aí o ano passado, quando teve, foi em novembro do ano passado, quando teve aí a batida na casa do Bruno Henrique, teve no Ninho do Urubu e tudo mais, que inclusive queriam parar o ônibus do Flamengo quando o Flamengo estava indo para o estádio e tal. Pois bem, é isso aí. A Polícia Federal indiciou na última segunda-feira o atacante Bruno Henrique e outras 10 pessoas por envolvimento em um esquema de fraudes em competições esportivas. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou no celular de Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, mensagens que supostamente colocam Bruno Henrique diretamente ligado ao esquema de apostas. De acordo com o portal, o atacante foi indiciado pelos crimes de estelionato e manipulação de resultado esportivo. Bom, prints comprometedores. Vamos lá. Segundo o portal GE, o mesmo teve acesso aos relatórios da Polícia Federal e divulgou alguns prints de supostas conversas entre Bruno Henrique e seu irmão. Aí vai vir aí a imagem. Ao todo foram analisadas 3.989 conversas do WhatsApp de Bruno Henrique e muitas delas teriam sido apagadas ou sem conteúdo. Isso, segundo os investigadores, pode indiciar que o jogador tenha excluído parte das mensagens. No entanto, foi através do celular do irmão que os agentes conseguiram identificar possíveis diálogos comprometedores. No relatório, eu vou ler aqui o print, conversa entre o jogador e Vander no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. Ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Em resposta, o atacante escreveu, sim. O irmão, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? Bruno Henrique, contra o Santos. Na sequência, o irmão, daqui quantas semanas? Aí o Bruno Henrique, olha no Google, 29 de outubro, o irmão. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? O Bruno Henrique, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Vander então responde, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. No dia 7 de outubro, uma nova troca de mensagem entre os irmãos. Trata sobre o recebimento do cartão, de acordo com a conclusão da polícia. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou
o Corinthians pela 26ª rodada. Bruno Henrique, ô Juninho, você consegue transferir Pix no valor alto da sua conta? O irmão, consigo. Qual o valor? 10 conto. Vander, consigo. O Bruno Henrique, manda seu Pix aí. Vou te mandar os 10 conto. Fazer gol, enviado. Tô no meu cartola. Bruno Henrique. E você transferir para o Pix, que eu te mandar aí. Aí foi passado o número. O Bruno Henrique, você não pode ser. Temos nomes iguais. Manda. Aí o Vander, vai dar ruim. O que era? Bruno Henrique, vai. Negócio de aposta aqui. Vander, uai, dá essa ideia. Aí que vou apostar aqui. Tô precisando de dinheiro. Pouco mais de um mês depois, a partida entre Flamengo e Santos no dia 9 de dezembro. E a polícia encontrou outra mensagem entre Bruno Henrique e Vander. O irmão do atacante do Flamengo diz: sabe a parada que você me deu a ideia do Santos? E alega... Só um minutinho. Qual é o segredo que... E alega que o dinheiro não havia sido pago. E em seguida pede 4 mil emprestados. Bruno Henrique, esse aqui pesado não dá para você não. Vander, se eu ganhar R$1.000, tá bom, se for coisa certa. Bruno, tem que ter 10k todo final de semana. Ah, tá. Eu ia postar agora, tô precisando de 1.000. Ia postar agora. Manda numa conta de terceiro. E ele me manda. Bruno Henrique, tô vendo aqui já. Você não dá. Vander, entendi. Carai, viu? Meu olho até brilhou. KKKKK. Dá pra tomar um cartão hoje, não? Bruno Henrique, dá não. Tem um já. Vander, KKKKK. Deu certo, conseguiu aí. Bruno Henrique, deu. Vander. Boa, kkkk. Só comemorar agora. Tá apostando vitória ou cartão, algo assim. Bruno Henrique, não é nada disso não. Parada de cavalo. Vander, ah tá. A conversa a seguir ocorreu no dia 16 de outubro, dia 2023, 2 semanas antes da partida contra o Santos. Vander, fala tio, bom ou não? Bruno Henrique, fala aí, beleza. Vander, sim, e você? Bruno Henrique, beleza. O Vander, tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, me avisa eu, hein? Bruno Henrique, caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Voado. Vander, claro que não, viado. Já a conversa seguiu ocorrendo no dia 31 de outubro, véspera da partida contra o Santos. Além de Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, foram iniciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador. Os 3 fizeram apostas. E os 3 receberam bem aí na aposta, mais de R$1.000. Bem para eles. Mas aí agora eu faço a pergunta. Bruno Henrique com um dos maiores salários do Flamengo. Jogador reconhecido nacionalmente. Se envolver nisso para quê? O que ele vai ganhar com isso? Quanto ele ganhou? Ganhou mais do que o salário que ele recebe no Flamengo? Ou fez para ajudar os familiares? Mas se é para ajudar os familiares, por que não pega o dinheiro e entrega para os familiares? Ah, mas o Bruno Henrique ainda não foi condenado. Ah, porque o Bruno Henrique só foi indiciado. Mas isso tudo é prova material. É prova material. Ah, mas e o Paquetá lá na Inglaterra? A federação inglesa lá agora pode não conseguir o banimento, porque não tem provas materiais. Não tem provas materiais.
Aqui tem. Aqui tem provas materiais. Bom, após isso, o Flamengo emitiu um comunicado aí, né? Cadê aqui o comunicado do Flamengo? Para não ter que ler tudo. Falando, aqui eu não vou. O Flamengo aí, falando que não vai se pronunciar, porque ainda não foi comunicado de forma oficial. Aí a pergunta: Felipe Luiz, escala ou não escala o Bruno Henrique? Se não escalar, pode estar dando margens aí para a questão dessa situação toda. E aí deixar o jogador aí em maus lençóis. Em contrapartida, se escalar, eu vou falar por mim. Se sou o zagueiro marcando o Bruno Henrique, eu ficaria na orelha dele o tempo inteiro. Você vai tomar o cartão porque tem a casa de aposta? É um prato cheio. E o Bruno Henrique, é só olhar. Todo jogo tem reclamação. Todo jogo ele reclama com a arbitragem. Todo jogo ele reclama. Todo jogo ele bate boca com jogadores e adversários. Vai ser expulso. E o Flamengo vai ser prejudicado. E aí? Bom, é uma decisão que vai vir toda aí do Felipe Luiz, do Departamento de Futebol do Flamengo. Em cima disso, vamos lá. O Flamengo, quando renovou o contrato com o Bruno Henrique, já tinha essa situação aí e tudo mais. E foi colocado uma cláusula no contrato que se o Bruno Henrique tivesse algum envolvimento e fosse comprovado algum envolvimento, o seu contrato poderia ser rescindido. Sem pagamento de multa, sem nada. O Flamengo vai aguardar aí o transcorrer dessa história toda. Se ele for condenado, o Flamengo aí pode rescindir o contrato. Eu, se sou presidente do Flamengo, dou a ordem. Bruno Henrique fora dos jogos enquanto não resolver essa situação. Porque ele vai ser alvo certo de todos os adversários. E como é cabeça quente, vai ser expulso toda vez. Toda vez. E vai prejudicar o Flamengo dentro de campo. Toda vez. É uma maneira que o Flamengo tem de se resguardar. Minha opinião. Eu estou falando que se eu sou o jogador adversário, tendo isso rolando e o Bruno Henrique está em campo, eu vou buzinar a orelha dele o jogo inteiro sobre esse negócio da casa de aposta. E a gente sabe como é. Como que ele está ultimamente, só pegar os jogos. Não está produzindo e só sabe reclamar. Encosta nele é falta, ele reclama, vai mais assintosamente no juiz e tudo mais. Vai ser expulso. Isso aí é um prato cheio para os adversários marcarem o Bruno Henrique. Minha opinião. Aí fica a critérios de quem quer tomar as decisões. O certo é, o Bruno Henrique tem aí essa situação para resolver. A situação está mais feia do que se imagina. Vamos aguardar. Ele tem mais 1 ano e pouco de contrato com o Flamengo. Ele pode ser suspenso aí por até 2 ou mais anos. Então, praticamente, se acontecer o julgamento mais rápido, o Bruno Henrique aí pode ficar fora. Inclusive, o STJD já pediu aí os documentos aí que a
a Polícia Federal tem para analisar o caso do Bruno Henrique. Tá? E aí, infelizmente, a gente pode dizer que o Bruno Henrique, da maneira que está, ele pode ser inocentado? Pode. Mas do jeito que está agora, de momento, a carreira do jogador praticamente acabou. Mais uma vez eu pergunto, qual a necessidade de participar disso? Qual a necessidade? Ah, mas se a família estava precisando de dinheiro, eu faria a mesma coisa. Se você ganha um burro de um dinheiro, como ele ganha, por que não pega o dinheiro e entrega para a família? Vai se prejudicar. Aí, tem provas contundentes, materiais contra ele. É de uma burrice enorme. Enorme. Mas vai se fazer o quê? Bom, já que falamos de Bruno Henrique e tudo mais, hoje tem Flamengo e Juventude. Infelizmente, Maracanã vazio. Até a noite de ontem, 20 mil ingressos vazios. 2 setores do Maracanã estão fechados. E o Flamengo só vai abrir se tiver demanda. Fora isso, não. O Flamengo querendo aí diminuir custos no Maracanã. E, infelizmente, afastando o torcedor. O Flamengo, o ano passado, tinha média de público de mais de 50 mil por jogo. E esse ano, ao que tudo indica, vai ser difícil. Mas, hoje tem Flamengo. Em cima desse turbilhão todo aí, dessa bagunça toda, dessa bomba que caiu em cima de nós rubro-negros, o Flamengo hoje joga pela liderança do campeonato. Estamos líder. O Vasco ontem poderia ultrapassar e ficar provisoriamente na liderança. Perdeu para o Ceará e o Flamengo joga hoje contra o Juventude. Às 21h30. O jogo passará na Globo e no Premier Futebol Clube. O Felipe Luiz aí, provável escalação. Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro ou Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Bruno Henrique ou Juninho. Mais uma vez eu falo, eu não levaria o Bruno Henrique para o jogo, não colocaria. Vai ser alvo certo dos adversários, dos zagueiros marcando ele. Toda hora ele vai ter essa buzinação na orelha dele. E aí, como já deve estar com cabeça quente por causa dessa situação toda, por ter sido indiciado aí pela Polícia Federal, pode ser condenado e tudo mais, tenho certeza que vai ser expulso. Pendurados para esse jogo, Pulgar e De La Cruz. O Juventude, Gustavo, Everton, Abner, Adriano Martins e Filipinho. Davi Góes, Jadson e Mandaca. Batalha, Giovani e Matheus Babi. Quem está fora do time aí do Juventude? Kaique, Daniel Peixoto, lesionados. Giraldo, protocolo de concussão, né? Negócio da cabeça, bateu com a cabeça lá no jogo passado. Italiari, entorse no tornozelo. E o próprio Peterson, que pertence ao Flamengo, está no Juventude. E o Juventude, se for utilizar o jogador, tem que pagar aí uma multa de 1 milhão. O jogador ainda está ganhando seu espaço lá, o Juventude não vai fazer isso. O único pendurado para o jogo, Batalha. A arbitragem. Matheus Delgado Candançan, de São Paulo. Neuza Inês Bach, de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira, da Alagoas. O VAR, Rafael Trace. O quarto árbitro, Kleber Ariel Gonçalves Silva. Bom, Flamengo aí tem que ganhar. É um jogo que precisa ganhar. Adversário considerado fraco, de meio de tabela para baixo, não vai, mesmo que esteja hoje, acho que com 6 pontos, mas acredito eu que no decorrer do campeonato não vai continuar lá em cima.
O Flamengo, pela estrutura, pelo tudo mais que vai disputar os títulos, tem que ganhar. Tem obrigação de ganhar. Mesmo com o Maracanã vazio, como pode acontecer no jogo de hoje. O Flamengo precisa, mas precisa vencer. E aí, continuar líder do campeonato. Bom, 2-0 eu acredito. Deixem aí nos comentários. E pra gente finalizar, a FIFA definiu e bateu o martelo. Caso o León do México não tenha sucesso no TAS, no Tribunal Arbitral do Esporte, que ele entrou requerendo a vaga que fora tirada da FIFA, se ele não conseguir, e provavelmente não deve conseguir, a FIFA vai fazer aí um playoff sim entre Los Angeles FC dos Estados Unidos e o América do México. O certo é, o Flamengo espera aí definir a definição do seu adversário para o Super Mundial de Clubes. Seja León, seja Los Angeles, seja América do México. No Super Mundial de Clubes, o Flamengo tem que fazer o seu papel. Se for a América do México, temos a chance aí de apagar aquela vergonhosa partida no Maracanã, que foi o Maracanaço, na despedida de Joel Santana. Vamos esperar aí. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Dá essa moral pra gente, nos ajuda aqui no crescimento do canal. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.